Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula falando sobre os conceitos de redes e internet e agora vamos falar sobre o conceito de HTML. Qual o significado de HTML? É a linguagem de marcação de hipertexto. Esse é o significado da sigla. HTML significa linguagem de marcação de hipertexto e é considerado hoje, até hoje, aliás, a linguagem padrão de criação, de construção das páginas da web. Então, quando pensamos em HTML, pensamos na linguagem padrão para a construção, para a criação de páginas da web. Embora não seja a única, é claro, existem diversas outras linguagens, essa é a essência que nós temos que lembrar para a prova, porque até hoje ele é este padrão. Mas como é que funciona essa linguagem HTML? Deixa eu mostrar para vocês. A linguagem base, então, para a construção das páginas da web, que é o HTML, é constituída de códigos. Existem, como eu estou mostrando nessa imagem, existem códigos HTML que são utilizados para marcar a posição dos elementos do qual o navegador recebe a codificação HTML, interpreta esse código e constrói a posição dos elementos numa página da web dentro do navegador. Então, quando acessamos, por exemplo, uma página da web que usou HTML, o navegador, pegando, por exemplo, o navegador Internet Explorer, o navegador Google Chrome, o navegador Mozilla Firefox, então, quando eu uso um navegador para acessar uma página da web e essa página da web foi construída através de código HTML, o navegador vai interpretar este código HTML, verificando a sua codificação e posicionando, isto é, marcando os elementos naquela página que está sendo acessada pelo navegador. Por isso, HTML significa linguagem de marcação de hipertexto, porque o que se faz no código HTML é marcar a posição dos elementos daquele site, daquela página, isto é, daquele hipertexto. O navegador recebe esse código, interpreta o código e mostra a construção da página da web da forma que o usuário comum acaba visualizando aquela foto na esquerda, aquele texto na direita, aquele hiperlink apontando para um site. É assim que funciona o HTML. Ok? Outro ponto importante, claro, quando a gente fala de HTML, ser a linguagem de marcação de hipertexto, ela é uma linguagem, como eu disse, interpretada e não compilada. Isso quer dizer que o código HTML ele não passa por um processo de compilação, que é transformar esse código em linguagem de máquina. Não, o navegador interpreta o código desta maneira, dessa mesma maneira que o código foi criado, foi desenvolvido, o navegador recebe e interpreta. Portanto, algumas provas de concurso gostam de diferenciar essa historinha, se HTML é uma linguagem interpretada ou compilada. E, na verdade, é uma linguagem interpretada, porque o navegador interpreta o código HTML da forma como ele foi constituído. Não precisa transformar esse código HTML em linguagem de máquina, que seria um processo de compilação. Então, ela não passa, a linguagem HTML não passa por um processo de compilação. É uma linguagem interpretada, como eu indiquei. Ok? Bem, vamos, como sempre, avaliar isso em questões de provas de concurso. Acompanha comigo a leitura ali. Em relação à internet, é incorreto afirmar. Percebe que a questão pede é incorreto. Letra A. Download é o processo de transferência de arquivos de um computador remoto para o computador do usuário? Está perfeito, a letra A não pode ser respondida porque ela está correta. Está correta, e ele pediu na questão, observa comigo lá, o incorreto. Por que a letra A está correta? Porque o termo download se refere a transferência de dados ou arquivos de um outro computador, isto é, de um computador remoto, como por exemplo um servidor da internet, para o meu computador de usuário. Então, quando eu realizar, por exemplo, a transferência de um arquivo que está armazenado lá no servidor para o meu computador, isso é um download. O contrário de download é upload, que é quando eu realizo a transferência de arquivos ou dados aqui do meu computador para o servidor, para um computador remoto. Então, está certo ali a letra A, está correto, não pode ser respondida porque a questão pediu o incorreto. Letra B. URL é a página de abertura de um site pela qual se chega às demais? Errado. Observa, vamos marcar a letra B como incorreto. Portanto, a resposta dessa questão, observa, o enunciado pediu incorreto. O URL não é a página de abertura de um site. A página de abertura de um site é conhecida como a sua homepage. O termo homepage
indica essa ideia de página. Claro que muita gente me diz assim, professor, homepage não é a página principal? Na verdade, homepage é a página principal de um site. A página de abertura de um site seria a página inicial daquele site. No entanto, alguns navegadores, como o caso do Internet Explorer, para configurar a página inicial do navegador, agora não de um site, está lá escrito o termo homepage, defina a sua homepage. Então, homepage aparece com várias situações, mas a ideia principal seria chamar de homepage a página principal de um site. A página inicial de um site aí é outra coisa. Então, quando ele diz assim, o URL é a página de abertura de um site? Não, o URL não é a página de abertura de um site. O URL é o endereço para acessar recursos na internet, como por exemplo http://www.aprovalogo.com.br. Tudo isso é o URL do site Aprovalogo, porque o URL é todo o endereço desde o protocolo http://www.algumacoisa.com.br. O URL é todo o endereço que serve para acessar aquele recurso na internet, diferente do IP, que é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. Por isso que está incorreto a questão, porque ele diz que o URL é a página de abertura de um site. Não, e ainda diz pela qual se chega às demais. Errado. Essa página, normalmente considerada página de abertura de um site, pela qual se chega das demais, isso está muito mais adequado para homepage, que é a ideia da página principal do site que dá acesso às outras páginas. Errado, então, incorreto, e por isso a resposta a letra B. Agora, o que me interessava para essa questão, já que estamos discutindo aqui o termo HTML, era a letra C de Canadá. Essa aqui me interessa bastante porque na letra C ele diz HTML é a linguagem padrão de criação das páginas da web. E é exatamente o que vimos nessa aula. HTML até hoje é considerada a linguagem base, a linguagem padrão para a criação de páginas da web. Lembrando que ela é uma linguagem interpretada, que o navegador recebe esse código HTML, interpreta e mostra a posição dos elementos naquele site, naquela página. Então, de fato, a letra C está correta e por isso não podia ser respondida. Mas essa questão eu acabei trazendo justamente em função dessa letra C, indicação correta da Fundação Carlos Chagas, dizendo que HTML é a linguagem padrão para a criação de páginas da web. A letra D colocou chat é um fórum eletrônico no qual os internautas conversam em tempo real. Embora o termo fórum muita gente acha que não seja adequado, mas fórum seria uma discussão. E chat é, na verdade, um sistema de conversação em tempo real. Então, no momento que ele diz chat é um fórum eletrônico, porque é uma maneira de realizar algum tipo de discussão ou um tipo de conversação no qual os internautas conversam em tempo real. Bem, daí confirmou que está certo porque é um sistema de conversação em tempo real, chat, que pode ser usado tanto em redes sociais, pode ser usado em um site que o usuário acessa. Bem, chat tem de várias formas. E a letra E de Equador citou o termo upload, dizendo upload é o processo de transferência de arquivos do computador do usuário para um computador remoto. Está certo também. Por quê? Se eu disse antes, lá na letra A, que download é o ato de, quando eu recebo arquivos vindo lá de um servidor para o meu computador, isto é download, mas quando eu passo um arquivo aqui do meu computador para um servidor remoto, para um computador remoto, isso é upload. Então ele botou upload é o processo de transferência de arquivos do computador do usuário para um computador remoto, como para um servidor da internet. Está correto também a letra E, por isso não podia ser respondido. Sem dúvida nenhuma, nessa questão, aí o incorreto é o descrito da letra B de Brasil. Outra coisa, só para finalizar a questão, já que eu disse que a letra B está incorreta e que o URL, na verdade, é o endereço dos recursos que acessamos, não é a homepage, é só o endereço dos recursos, como o endereço das páginas que acessamos dos documentos ou dos sites. O termo URL, o significado, é localizador de recursos uniformes. Nas próximas aulas nós vamos falar de URL também, ok? Então, letra B de Brasil ficou a resposta para esta questão. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, das explicações dessa questão, pessoal, não esquece, ajuda o canal aí, marca gostei, porque isso é bem importante, ok? E também se inscreve no nosso canal, não esquece de se inscrever. Se tiver alguma dúvida, deixa uma mensagem ali na descrição, que a gente, o mais rápido possível, a gente vai tentando responder estes questionamentos, certo? Era isso, até a próxima questão, bons estudos!